Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. Gabinete da Verdade. Programa de hoje. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa farsa sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! A gente tem até que respirar, né? Quando relembra. E eu posso ver 1000 vezes que eu vou sempre me emocionar. Quer dizer, são cenas que fazem parte da história da República do nosso país. Bom, a gente costuma, apesar de ser de tarde, né? A gente costuma estar bom Dilma, porque bom Dilma é para todo momento. Nós somos o Comitê Volta Dilma e somos um coletivo de mulheres que saímos às ruas, nas redes sociais, pela luta contra esse golpe, que foi dado na presidenta eleita, com 50 milhões de votos, que, como disse na voz da nossa presidenta no início, para instalar esse estado de coisas e perda de direito, de respeito às diferenças, à diversidade. Eu digo que é para acabar com a nossa felicidade. E esse programa hoje é em parceria com o Lugar de Fala, tá? Que é uma conversa com a comunidade surda, né? Então, para nossa felicidade é uma coisa que a gente tem que compartilhar, ainda mais nesses tempos pandêmicos. O nosso convidado hoje é nada mais, nada menos do que o mais novo filiado quentinho do PT, o nosso querido Jean Willis, tá? Então, aqui nós vamos ter essa conversa. Nós temos ao longo, eu vou sair, eu volto, porque, na verdade, a conversa hoje é com a comunidade surda. E a nossa companheira, né? Porque aqui esse coletivo é um coletivo de mulheres, tem muita gente trabalhando. Tem a Leia, que vocês não veem, que está aí, a Cris Granha, tem o pessoal. Quer dizer, para isso aqui acontecer, tem muita gente envolvida. E então eu vou deixar agora a fala com a nossa Jurema, que é a que traz essa possibilidade para a gente, né, com a militância dela, que é a participação mais ativa politicamente do nosso partido, do Comitê Volta Dilma, com a comunidade surda. Bem-vindo, Jean Willis. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter uma conversa muito boa. Obrigado. Jean, eu só tenho a agradecer por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente, conversando com a comunidade surda de esquerda. É bom falar isso, né? E eu, assim, rapidamente, eu queria falar o que significa o programa Lugar de Fala, que é exatamente dar esse espaço de fala para a comunidade surda de esquerda, que vem recebendo... essa comunidade no Brasil, claro, né, vem recebendo muitos fake news, e aí quem é de esquerda, como os ouvintes, eles também vêm recebendo muita perseguição, né, nas redes, enfim. Então, assim, hoje, para conversar com a gente, Jean, a gente está com a Carilissa, ela é professora da Universidade de Santa Maria. Carilissa.
Estamos aqui com o Valdo, que é professor da Universidade Federal da Paraíba. E aí, para fazer a nossa tradução, versão para Libras e para versão voz, a Sara, que está interpretando agora, e a Karine. São aqui voluntárias, militantes voluntárias desse programa, desse canal que a gente tem para trazer uma acessibilidade. Não é acessibilidade, é exatamente igualdade, né, Jean? Porque essa coisa de acessibilidade é meio estranha, é igualdade, precisamos estar juntos, principalmente nesse momento de luta, não podemos mais deixar a mentira sobressair, né? A verdade sempre. Então, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Jurema. Quero agradecer ao comitê, a todas vocês do Comitê Volta Dilma. Vocês sabem que a gente já se conhece, já estivemos em outros momentos juntos. Eu quero agradecer ao Lugar de Fala por essa iniciativa, né? O direito à informação, o direito à comunicação e o direito à informação de qualidade é um direito humano, é um direito de todo cidadão e de toda cidadã, independentemente da língua que esse cidadão fala, né? Então, eu acho que a comunidade de surdos precisa também de uma comunicação de qualidade, porque ela, assim como outras comunidades, essa comunidade está sendo bombardeada igualmente por mentiras, fake news, e são alvo desse fenômeno mais amplo que a gente chama de desinformação, que é o fenômeno que tem sido perpetrado, digamos, a violência política simbólica que tem sido perpetrada pelo governo Bolsonaro. Então, eu agradeço a oportunidade de conversar com a comunidade de surdos, a comunidade de esquerda, porque essa comunidade também ela é diversa, né? Tem pessoas surdas que são de direita ou identificadas com a direita. Eu peço desculpas por qualquer deslize que eu possa cometer, porque eu não falo a língua de Libras, infelizmente. Eu adoraria falar. Na verdade, eu falo outras línguas, falo inglês e falo espanhol, e Libras foi é uma língua a qual eu não pude me dedicar ainda. Talvez no futuro eu possa me dedicar, se sobrar tempo, a tanto trabalho, mas eu fico feliz de haver grandes e boas intérpretes aqui que vão poder falar para essa comunidade. Então, Jean, na comunidade surda, eles dão um sinal para a gente quando a gente começa a conviver com eles, né? E hoje, nós pesquisamos, você não tem um sinal de identificação na comunidade surda, né? Então, hoje você vai ser batizado aqui com um sinal. Vai receber o sinal para que, a partir de agora, ao se referir a você, vai se referir pelo sinal. Valdo, você quer falar sobre o sinal que foi escolhido pelos surdos? Posso sim, posso falar sim. Então, nós nos reunimos, né, no WhatsApp para poder decidir qual seria o melhor sinal para o Jean, que tem a ver com a sua marca, com a sua luta, com a história que ele tem desenvolvido aqui no país. Então, nós decidimos que o seu sinal será esse, Jean. Os 4 dedos, encostando aqui na covinha, onde sai o seu sorriso, com esse movimento lateral. Que lindo! Que lindo! Esse sou eu? Foi batizado agora. Sim, esse é você. Que emoção, gente. Ele não terminou. Ele vai explicar por quê. Explica, Valdo, por quê. Isso aqui. Por que desse sinal? Por que nós escolhemos esse? Porque o seu nome, né, Jean Willis, e aí nós agregamos as 2 configurações de mão. Nós temos aqui o J representado pelo dedo mindinho e o W representado pelos outros 3 dedos, mais esse movimento. Por que desse movimento? Pela sua luta LGBTQIA+, né, que representa, então, esse movimento saindo do seu amplo sorriso. Espero que você goste, né? Que agora você está à vontade em participar da comunidade surda. Obrigado, eu estou emocionado, de verdade, porque... Obrigado. Eu não sei nem explicar como isso me impacta, sabe? Porque é um reconhecimento por uma comunidade que é tão
tão especial e com a qual eu, apesar de todas as minhas limitações, busquei dialogar nos meus mandatos. Então, eu fico feliz de saber agora que eu tenho uma identificação para essas pessoas, que eu mesmo posso me identificar para elas desse jeito. Muito, muito obrigado, é o que eu tenho que dizer. E desculpem a emoção, mas é difícil não me emocionar nesse momento. Pois é, Jean, a emoção faz parte da gente, né? Essa é um diferencial nosso. Por isso estamos juntos. Inclusive, assim, também estou emocionada. Eu também chorei muito com você na sua filiação do PT, todo o seu discurso, toda a sua fala. Então, assim, seja bem-vindo à comunidade nossa do PT e à nossa comunidade surda, que a comunidade surda é feita das pessoas surdas e das pessoas ouvintes que vivem nessa comunidade junto com os surdos. Tá bom? E agora eu vou pedir para subir um videozinho que é para você também. Por favor. Olá, Jean Willis. Seja muito bem-vindo ao PT. Grande abraço. Olá, tudo bem? O meu nome é Patrícia. O meu sinal é esse. E eu quero dar as boas-vindas no PT ao Jean. Bem-vindo, um grande abraço apertado. Tchau, tchau. Essa é a recepção da comunidade surda do PT para você. Obrigado, são gente. Pessoas filiadas ao PT que são surdas e sua recepção aqui. Tá bom? Obrigado. Eu só tenho... Como é que diz obrigado em Libra? Obrigado. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Então, Jean, podemos agora conversar sobre... Quer beber uma água? Eu beber uma água. Beber uma água. São as nossas emoções. Isso é o que vale, né? É o que vale. É o que vale. Sim, é o que nos faz melhores, eu diria. Isso. E a alegria também não nos falta. Eu acho que essa diferença é o que marca e que talvez faça a gente sofrer tantas perseguições, né? Esse diferencial de como nós lidamos com a vida, com a esperança. E talvez esse ódio todo que a gente tem sofrido, principalmente nas redes e com tantas fake news, seja por isso, quanto a gente passa essa transparência de vida, de energia e de verdade. Jean, quando você saiu do Brasil para fazer seu estudo, né, que não foi por isso, mas você, né, foi fazer... isso vem muito, sempre muito importante para a gente, vem de encontro a essas fake news, porque a gente sabe que não só os ouvintes sofreram muito com esse bombardeio de fake news, mas então a comunidade surda, que, como você falou, eles não têm acesso como a gente tem às informações, e foi uma comunidade que foi cooptada por isso, por esse governo. Fez uso extremo da fake news, das redes, para mandar informações que não são verdadeiras, continuam fazendo. Então, esse espaço nosso aqui é para a gente falar a verdade, para a gente fazer isso, ser transparente, falar do que é. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, desse trabalho que você vem se dedicando na Europa, sobre seus estudos, e a importância disso para a gente, porque isso é muito importante, não só para os ouvintes, mas para a comunidade surda também, né? Olha, primeiro eu queria dizer para as pessoas da comunidade surda que eu fui obrigado a deixar o Brasil, né? As pessoas costumam usar o termo autoexílio para se referir ao que aconteceu comigo, mas não foi um autoexílio. Eu tive que deixar o Brasil por causa de ameaças de morte muito graves contra mim e contra a minha família. Eu tenho uma família grande, uma família de 5 irmãos. Meus irmãos não fizeram nenhuma escolha pela política, assim como eu fiz. Eu sou uma pessoa muito simples, de uma família muito simples. Minha família vive até hoje na mesma casa, que
foi a casa que eu comprei para eles, né? A gente tem uma vida muito simples. Minha mãe é uma mulher muito simples, uma ex-empregada doméstica. E quando essas ameaças de morte chegaram a essas pessoas que eu amo, elas me obrigaram a tomar uma decisão em defesa da minha vida e da defesa das pessoas que eu amo. E essas ameaças de morte, a violência que eu estava sofrendo, inclusive a difamação pesada por meio de mentiras, me obrigaram a deixar para trás o meu país, deixar para trás a minha formação, deixar para trás tudo que eu tinha construído, né? E eu não tinha construído muito pouco ao longo da minha vida. E eu tive que deixar o país, literalmente, com uma mão na frente e outra atrás, para defender a minha vida. Só que, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu venho da extrema pobreza, eu passei muita fome na minha vida. Eu vi minha mãe batalhar de sol a sol para dar conta de criar 5 filhos, porque meu pai, infelizmente, um homem negro, vítima de racismo, tinha muito problema com alcoolismo. Eu passei muita coisa da minha vida, o que faz com que eu não seja derrubado muito fácil. Então, nessa saída, nesse exílio ao qual eu fui obrigado, eu aproveitei e contei com a solidariedade de pessoas muito importantes aqui fora que me deram a chance de fazer dessa experiência dolorosa, que foi a experiência de ser vítima de fake news, mentira, e dessa difamação orquestrada, a possibilidade de estudar esse fenômeno e entender como esse fenômeno não tinha a ver só com o Brasil, né? Esse era um fenômeno mais amplo que estava acontecendo no mundo. A gente pode dizer que o mundo, antes da pandemia de Covid-19, o mundo foi vítima de uma infodemia, né, de uma epidemia de desinformação por parte da extrema-direita, em diferentes partes do mundo, né? No Reino Unido, nos Estados Unidos, que resultou com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. No Reino Unido, esse processo de desinformação resultou na saída do Reino Unido da União Europeia. Na Colômbia, esse processo de desinformação prejudicou o processo de paz que estava sendo construído com as forças revolucionárias colombianas, as FARC, né? Em Mianmar, levou a um genocídio, né? O fenômeno de desinformação na Espanha levou à ascensão de Vox, que é um partido de extrema-direita. Ou seja, essa infodemia, essa pandemia de mentiras, desinformação, do uso da mentira na política, foi uma estratégia da extrema-direita para vencer eleições em diferentes lugares do mundo e para atacar pessoas de esquerdas, progressistas e a democracia. Então, desde 2016, a democracia ou as democracias estão agonizando em diferentes partes do mundo. Alguns historiadores e cientistas políticos, como o Jason Stanley ou o Federico Finkelstein, se dedicaram a estudar esse novo fenômeno do populismo, desses populistas de direita e de extrema-direita, como Donald Trump e como Bolsonaro. Então, esse é o estudo que eu venho fazendo aqui na Universidade de Barcelona, estudando o fenômeno das fake news, como esse fenômeno interpela, como é que ele toca as pessoas, por que as pessoas acreditam em fake news, por mais absurda que elas sejam, né? Que característica faz das fake news um tipo de discurso que afeta as pessoas, que faz com que as pessoas acreditem nela, e também estou avaliando a extensão dos danos das fake news na vida das pessoas, né? Porque não são meras mentiras compartilhadas nas mídias sociais. As fake news, elas têm um dano na vida das pessoas. Esse dano do qual a gente está falando, por exemplo, né, que a comunidade surda acreditando em mentiras e compartilhando essas mentiras, mas o dano, sobretudo, em relação ao objeto da mentira, ou seja, quem está sendo vítima da mentira. A mentira tem danos terríveis. Então, a minha vida, a vida de Márcia Tiburi, a vida de Débora Diniz, a vida do Anderson França, a vida de Maria do Rosário, a vida de um monte de gente mudou drasticamente para pior por causa dessas mentiras compartilhadas pela extrema-direita. Oi, voltei. Então, Jean, é o que você falou, a Márcia, você e tantos outros, tantas pessoas importantes que fazem falta aqui para a gente, né? Mas que estão aí fora, estão fora do nosso país, lutando
de alguma forma, por isso estamos aqui agora. Jean, tem uma pergunta do Celso para você. Você já respondeu, né, em parte, mas se quiser complementar alguma coisa, tá? Vou botar o vídeo do Celso para... Olá, tudo bem? Meu nome é Celso Farias, moro aqui em Fortaleza. Eu queria perguntar ao Jean Willis, ex-deputado federal, por que você saiu do país? Queria saber por quê. Já está respondido, mas se você quiser falar mais alguma coisa, o tempo é seu. Sim, eu vou complementar. Celso, é impressionante como muita gente ainda não sabe as razões de eu ter saído do país, né? Embora quando eu tenha saído do país, as razões da minha saída tenham virado notícia no Brasil, em todas as emissoras de televisão e jornais, e no mundo, né? A notícia repercutiu no mundo inteiro, até no Japão, no Extremo Oriente, né, na China, a minha saída repercutiu, porque tratava-se de um deputado recém-eleito, de um deputado eleito para o terceiro mandato, que deixava o seu mandato, e isso era muito sério, um deputado que deixa um mandato, porque para um deputado deixar um mandato, é porque ele está gravemente ameaçado, ele não encontra condições mínimas para ele exercer o seu mandato. Lembrando que quando você tem um mandato, você tem prerrogativas, né? Eu tinha prerrogativas, eu tinha uma escolta que me acompanhava todo ano de 2018, eu estava sob uma escolta que me protegia, mas mesmo assim, mesmo com a escolta, mesmo com as prerrogativas do mandato, eu não me sentia seguro. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, também não considerava que eu estava seguro. Apesar dessa proteção, entre aspas, dadas por essa escolta, que só me acompanhava nas minhas atividades parlamentares, apesar dessa proteção, todo o resto da minha vida estava desprotegido, porque a escolta ela não me acompanhava, por exemplo, se eu quisesse ir à praia. Então, eu passei a viver em cárcere privado, e isso não era vida. Quando eu estava fora, eu estava ameaçado. Para não estar ameaçado, eu tinha que ficar dentro de casa preso como um criminoso, que eu não era. Eu sou um cara honesto, sempre fui honesto, sou honesto, em todos os sentidos da palavra honestidade. Não fazia sentido eu estar preso e ameaçado quando os bandidos estavam nas ruas. Aliás, os bandidos, inclusive, deram o golpe na presidenta Dilma em 2016. Nem todos que participaram do golpe eram bandidos, mas os bandidos participaram do golpe. Então, essa foi a razão de eu ter deixado o país, Celso. Jean, então você vê como ainda é preciso explicar. Inclusive, foi dito que você estava fora do país recebendo salário ainda como parlamentar, né? Mesmo fora do país, ainda continuam fazendo... Esse é um delírio, Jurema. É um delírio de muita gente na sociedade brasileira. Muita gente... A sociedade brasileira é uma sociedade muito desinformada politicamente, né? É uma sociedade despolitizada e desinformada politicamente. E ela é desinformada politicamente porque as elites brasileiras gostam que a grande maioria da população seja desinformada politicamente e que a maioria da população trate todos os políticos da mesma maneira ou ache que todos os políticos são iguais. Então, uma das mentiras que as pessoas acreditam é que quando uma pessoa se torna deputado, exerce um mandato, ela tem uma aposentadoria vitalícia, né? Essa é uma mentira difundida pela direita para levar as pessoas a odiarem os políticos, a não acreditarem na política, né? Então, primeiro, isso é uma mentira, não é verdade. Uma pessoa que faz um mandato, 2 mandatos ou 3 mandatos, ela não tem uma aposentadoria especial. Isso não é verdade, isso é mentira. No meu caso, eu abri mão do meu mandato, eu abri mão do meu salário como deputado. Então, uma vez que eu abri mão do mandato, que eu deixei o mandato formalmente para viver fora do país por causa dessa violência, eu perdi o meu salário e perdi todas as prerrogativas. Uma das outras mentiras, então, assim, eu vim para cá como imigrante em busca de trabalho.
Felizmente, a Fundação Rosa Luxemburgo e a Fundação Open Society Foundation me ajudaram quando aqui na Europa, principalmente a Open Society Foundation, eu fiz uma redundância, a Fundação Open Society Foundation, a Fundação Sociedade Aberta, a Open Society, a Open Society Foundation, me concedeu uma bolsa para eu realizar justamente essa pesquisa. E eu vivo dessa bolsa, não sou bolsista. Então, essa foi uma das mentiras que muita gente acredita, de que eu tenho um salário que o Estado brasileiro me paga, ou seja, inclusive muitos brasileiros que vivem fora do país acreditam nessa mentira porque são desinformados politicamente, para não usar o termo analfabeto político, né? E a outra mentira foi disseminada pelo Gabinete do Ódio, por essa estrutura de mentira do governo Bolsonaro, que era a ideia de que eu tinha vendido o meu mandato para o Glenn Greenwald, que é o editor do Intercept Brasil. O Glenn é esposo do David Miranda. O David Miranda foi o deputado que era o meu suplente. Então, pela lei eleitoral, quando um deputado deixa o mandato, quem tem que assumir o lugar é o suplente dele. E o suplente é aquela pessoa que na corrida eleitoral chegou quase a ser eleito. E a pessoa que chegou quase a ser eleita depois de mim foi justamente o David Miranda, que era do meu partido. Então, esse fato fez com que a direita inventasse essa mentira de que eu tinha vendido o meu mandato por, sei lá, eles falaram não sei quantos milhões de dólares. E era muito curioso, né? Porque eu vivi na Alemanha, depois eu fui para os Estados Unidos, onde eu estive como professor convidado da Universidade de Harvard. E era muito curioso, porque em todos esses lugares, e aqui eu me desloco de metrô, eu ando a pé, eu pego ônibus, aí eu falo, nossa, imagina se eu tivesse vendido o meu mandato, se houvesse possibilidade disso, e se essa mentira fosse verdade, eu não estaria no metrô, eu estaria nas Ilhas Maldívias, tomando champanhe. Então, assim, as pessoas são tão idiotas, elas são tão imbecis, que elas sequer param para reparar a realidade em volta delas, né? Quer dizer, que sentido faria se eu tivesse esse dinheiro e vendido e feito esse ato de corrupção, que é, inclusive, impossível de fazer, eu estaria levando uma vida absolutamente comum. Esse tipo de mentira é um tipo de mentira para não só desqualificar pessoas como eu, que sou engajado na luta pelos direitos humanos, para assassinar minha reputação, porque sou uma pessoa decente, mas também para manter as pessoas criminalizando a política, longe da política, ou odiando todos os políticos. Jean, eu vou deixar você agora com o Valdo, que ele vai falar com você, fazer umas perguntas, falar, tá bom? E, Valdo, eu deixo agora você e Jean para trocar aí o bate-bola. Só um momento agora, acho que a Karine vai substituir. Então, eu estou muito orgulhoso, é uma honra imensa a gente poder estar aqui conversando, porque você explicou bastante em relação à sua experiência, as suas dificuldades, a pressão que você recebeu ao longo do tempo. Eu venho acompanhando toda a sua trajetória, e esse momento também é como eu estou vivendo. Aconteceu essa semana mesmo. Mais algumas provocações, preconceito, umas opressões, mas isso já vem bem anteriormente também, desde 2010. Desde 2010 que eu já passo por isso, tá? Então já imagina essa convivência difícil, tento mesmo até sair, né? Porque opiniões divergentes, as pessoas pensam de formas divergentes, e aí às vezes as pessoas só pensam em bobeira, parece que a cabeça é muito dura, né? Essas relações pequenas, então às vezes até se afastam de muitos momentos. Então eu sinto isso mesmo, como é importante opiniões diferentes para que a gente possa trocar, para que tudo seja mais aberto, essa consciência mesmo aberta para que essa relação, até como se procurar
né, em relação a várias questões. Então, eu tenho toda uma trajetória de vida também conturbada, sempre em crescente. Agora, aconteceu há pouco tempo que, eu não sei se você, Jean, soube, há um certo tempo, a revista Isto É, tem uma página, uma matéria, né? E essa matéria era sobre a língua de sinais, dentro do gabinete de ódio, ou dentro dessa questão de ódio. Então, uma pessoa me fez essa pergunta, e aí eu expliquei a minha opinião sobre esse governo genocida, que é o que a gente apresenta. Então, como é que é essa trajetória desse governo, quais eram as relações mesmo da comunidade surda, o que se usa, como é que se usa o intérprete, enfim, várias questões. E aí eu dei as minhas respostas, enfim, na entrevista, explicando sobre o genocida age diante dessa comunidade, que as coisas são ruins, como é que se usa e se aproveita dessa comunidade surda, assim como você acabou de explicar também, né? Existem muitas pessoas que se aproveitam e utilizam de influências para que aquilo seja bem envolvido. Então, isso foi bem... Não é bem essa questão, falando de intérprete, estava falando sobre o governo. Aí ocorreu o seguinte... Isso se espalhou de uma forma, e aí inverteu-se a situação, a formação completamente. E aí, como se eu tivesse contra os intérpretes, como se eu tivesse um preconceito em relação aos intérpretes, que eu estivesse desprezando, desvalorizando essa categoria. Mas como assim? Imagina, o meu perfil, né, sempre em relação ao direito dos surdos, a língua de sinais, trabalhando sempre com várias... Agora, essa rede, essa fake news, como é que foi formada? No grupo de direita. Então, começou-se sim, esse preconceito, um prejuízo a essa pessoa. A minha imagem, então, essa informação foi o fake news que ocorreu de uma forma muito intensa, isso me aborreceu bastante. Daí eu fico pensando, parece que essa comunidade de direita tem algum problema em relação à leitura e à tradução e interpretação de texto. Parece que é isso, que é um problema sério que eles têm, porque não é de uma forma simples você ler o texto e pensar, não. Você tem que ler, tem que agir, tem que perceber quais são as influências, quais são os problemas em relação àquele profissional. Problema de leitura, falta uma educação anterior, tem vários pontos a serem discutidos. Então, eu fico pensando em relação à sua história, penso, comparando com a minha também. É isso, né? Parece que é um problema sério que ocorre sempre na mesma área, né? Nessa comunidade brasileira. É a mesma coisa, não tem diferença. Por isso eu queria perguntar e que você me explicasse melhor sobre o que aconteceu comigo. Claro, mas isso tem questões particulares, existem influências em relação ao meu trabalho. Eu trabalho na UFPB, né? Então, na Federal da Paraíba, e aí também existem coisas arbitrárias, coisas que vieram contra mim. Eu sou cargo de professor dentro da universidade, e isso me afetou. Então, eu não posso dar opinião como professor, eu gostaria que você explicasse também essa relação, né? Na revista Isto É, essa relação que houve com a comunidade surda. Então, como é que você pode perceber sobre isso? O que você pode... Valdo, primeiro eu quero te prestar minha solidariedade, né? O que você viveu, você foi vítima, claramente, de uma tentativa de assassinato da sua reputação a partir da deturpação deliberada do que você disse a uma revista. Esse é o método de desinformação aplicado pela extrema-direita, pelo gabinete do ódio, pelo governo Bolsonaro, contra qualquer voz que critique as políticas desse governo. Então é isso, você fez uma crítica, você não fez uma crítica aos intérpretes que acompanham o Bolsonaro, você fez uma crítica ao governo Bolsonaro, e é um direito seu fazer uma leitura como um homem inteligente que você é um direito seu fazer uma leitura, sua interpretação da conjuntura política e deixar claro por que você considera esse governo genocida. E esse governo é um governo genocida. É um governo... E por que esse governo é um governo genocida? Um governo que decidiu manejar a pandemia de modo a deixar morrer e matar pessoas consideradas descartáveis para a economia. Isso é um genocídio, né? Há um professor
de comunicação política na Universidade Federal da Bahia, o Wilson Gomes, que ele usa o termo democídio, né? Em vez de genocídio, porque não seria... Bolsonaro não estaria atacando só uma etnia, mas todo um povo, né? A gente poderia usar o termo genocídio mais claramente para o que ele está fazendo com os povos indígenas. Mas para o que ele está fazendo com o restante da população é um democídio. Então, ele é, sim, um governo democida ou genocida. É sempre bom lembrar também que o governo Bolsonaro, e nós temos muitas provas disso, muitas provas, o governo Bolsonaro é um governo inspirado no governo nazista. Ou seja, é um governo de tintas nazistas. E nós sabemos, nós que estudamos história, sabemos que o nazismo decidiu pela solução final, pelo Holocausto, por matar judeus em massas, depois de que o governo de Hitler autorizou o assassinato de pessoas com deficiência. Porque o governo de Hitler era um governo que considerava as pessoas com qualquer deficiência ou com qualquer, vou botar entre aspas, limitação, pessoas diferentes consideravam como impuras. E, portanto, foi um governo que matou pessoas com deficiências, pessoas homossexuais, ciganos, comunistas e judeus. Então, o que aconteceu com você foi uma tentativa de silenciamento da sua fala, uma tentativa de lhe constranger publicamente, de impedir que você fale e jogar sua própria comunidade contra você. Ou seja, o que aconteceu com você não foi diferente do que aconteceu comigo, né? As mentiras perpetradas pela extrema-direita fez com que muita gente da comunidade LGBT, inclusive muita gente surda da comunidade LGBT, acreditasse nas mentiras contra mim. Ou seja, eles jogaram as próprias pessoas que a gente defende contra nós, né? Usando dessa mentira. E, lamentavelmente, sim, o Brasil é um país que lê muito pouco. O Brasil é um país que sofre ainda problemas com a deficiência da educação formal, né? É uma educação precária, a precariedade da educação formal. A educação formal no Brasil ainda carece de investimento, né? Daquele investimento que tanto pedia Paulo Freire e Darcy Ribeiro. E é claro que uma população que não está muito preparada em termos de educação formal, em que os espíritos não estão preparados para se defender da propaganda e da mentira, essa população vai acreditar muito mais na mentira. E é isso que tem acontecido no Brasil. São esses 30% de pessoas que integram essa seita bolsonarista, né? O bolsonarismo tem características de uma seita, né? Dessas seitas quase demoníacas mesmo, em que as pessoas só acreditam naquilo que o mestre, entre aspas, o mito, entre aspas, diz, né? A verdade pode estar na frente delas, mas elas acreditam no que o mito diz. Só para a gente lembrar e comunicar à comunidade de surdos, essas seitas nos Estados Unidos, elas levaram, por exemplo, Jim Jones levou muita gente a se matar coletivamente, acreditando nas suas mentiras, né? E o Charles Manson está na prisão perpétua por ter comandado uma seita que matou a Sharon Tate, ela grávida, e todas as pessoas que estavam na casa dela naquela noite. E as pessoas que mataram a Sharon Tate, inspiradas no Charlie Manson, acreditavam nas mentiras do Charlie Manson. Então, esse comportamento de seita do bolsonarismo é muito, muito perigoso, né? E é importante que a comunidade de surdos saiba disso, saiba que esse governo está agindo com mentiras e ameaçando populações vulneráveis, né? Inclusive a própria população de surdos. Apesar dele colocar um intérprete de Libras ali do lado dele, se você se perguntar quais são as políticas de acessibilidade do governo dele, não há políticas de acessibilidade. Então, é um uso, uma manipulação dessa comunidade pela simples presença de um intérprete de Libras, que é uma exigência constitucional
que não é nenhum mérito dele, né? Ter um intérprete de Libras ali é um dever dele, na verdade. É isso mesmo. Só para fechar, eu acho muito engraçado também esse momento, né, que está tendo. Eu fico aqui imaginando. A gente tem essa opinião aqui no Brasil, assim como você falou, existem problemas, né, básicos na educação, existem problemas, sim, de poucas pessoas terem acesso à leitura, ao letramento, à compreensão, à discussão de política, educação, saúde, que questões do LGBT, enfim. A gente já sabe sobre isso, mas eu fico impressionado como que essa comunidade, que essas pessoas acreditam fielmente naquilo ali, porque falta de leitura, sabe? Aí eu penso, como que isso pode ocorrer? Se existe um problema de leitura, aí eu percebo também, pode ser muito forte a influência, né, em relação à religião. A religiosidade tem uma influência fortíssima nisso. A gente sabe disso, é um processo religioso que foi se disseminando ao longo do tempo. E aí eu também fico pensando, como que isso pode acontecer? Agora, nesse momento atual, que você está morando na Europa, e aí eu penso, como é que você tem essa relação com os seus colegas dentro da Europa, colegas de trabalho, da universidade? Como é que eles veem aqui o Brasil? Como é que é essa repercussão desse governo Bolsonaro aqui? Como é que eles conseguem ver daí da Europa? Os seus colegas, como eles veem isso? Boa pergunta, Valdo. A Europa, ela tem seus próprios problemas, né? Assim, a Europa enfrenta problemas de racismo, né, em relação aos imigrantes, sobretudo os imigrantes da África negra, da África subsaariana. Na França, há um problema sério de racismo com os muçulmanos. A Europa tem seus próprios problemas. Mas, de uma maneira em geral, os países da Europa Ocidental têm democracias muito sólidas. E alguns desses países criaram o que a gente chama de cinturão sanitário contra a extrema-direita, para não deixar que a extrema-direita chegue aos parlamentos. Então, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, criou todos os mecanismos para não deixar que o partido nazista eleja deputados para o parlamento. E agora o governo acabou de exonerar, de colocar para fora e punir com prisão, me parece que 10 policiais que estavam associados ao partido nazista, né? Ou seja, a Europa ela vem construindo mecanismos para conter a extrema-direita. Por isso mesmo, os lugares, os europeus com os quais eu convivo com europeus de diferentes níveis sociais. Eu estou na universidade, mas eu frequento, por exemplo, os cafés, eu falo com as garçonetes, com os taxistas, com as pessoas de uma maneira geral, e mesmo as pessoas aqui, que são os trabalhadores e trabalhadoras, veem o Brasil com um certo choque, chocados, né? Porque as pessoas daqui, elas não são, a grande maioria daqui não é negacionista. O número de negacionistas é muito pequeno aqui. E mesmo agora os negacionistas estão se vacinando. Aqui na Europa há uma preocupação muito grande com a questão climática. Então, eles olham com muito apreço pela Amazônia. Eles gostariam que houvesse um governo que cuidasse da Amazônia. Então, as notícias sobre o Brasil, Valdo, deixam as pessoas aqui escandalosas. Simplesmente, as pessoas não acreditam como a população brasileira pode manter um presidente como o Bolsonaro. Ou seja, um presidente... As pessoas me perguntam, né? Elas falam assim, o presidente nunca visitou um hospital durante a pandemia e faz desfile de moto? Eu digo, faz. Eu digo, infelizmente. Aí elas dizem assim, mas isso é uma loucura. Eu digo, o Brasil está imerso num transe. O presidente do Brasil nunca visitou um hospital durante a pandemia. São 500 mil pessoas mortas. Imaginem aí, são pelo menos 3 ou 4 estádios de futebol cheios de pessoas mortas. E o presidente não visitou até agora um hospital. Ele não disse palavras de condolências à maioria das famílias, a nenhum dos familiares dos mortos.
Os europeus ficam se perguntando como pode haver brasileiro que ainda acredita nesse cara, né? Como há brasileiros que ainda acreditam nesse sujeito. E aí entra esse elemento que você ressaltou e que eu tinha dito antes, esse elemento de seita. Na minha pesquisa, eu tenho chamado de subjetividade de seita, né? O bolsonarismo produz uma subjetividade de seita, em que a razão fala menos do que a emoção. E as igrejas neopentecostais evangélicas, elas têm um papel muito grande na construção dessa subjetividade de seita, né? A subjetividade de seita é aquela que nega a razão, né? Pessoas que, por exemplo, abandonam tratamento de câncer para acreditar em curas milagrosas de pastores, né? Então, veja, por exemplo, o caso do R.R. Soares, que é um pastor cunhado, eu acho, ou genro do Edir Macedo, do bispo Edir Macedo. R.R. Soares vendia, no início da pandemia, uma água milagrosa contra a Covid-19. E dizia que a água milagrosa dele curaria a Covid. Bom, ele foi internado recentemente de Covid-19 e está entubado. Ou seja, é uma mentira e é impossível que alguém... Quer dizer, para nós parece impossível que alguém dessa seita não veja essa realidade e diga, peraí, eu acreditei numa mentira. Esse cara estava me vendendo uma mentira. Né? Então, a subjetividade de seita ela é muito séria, porque as pessoas, de fato, abandonam a razão para acreditar em mentiras. Meu Deus, como é isso, né? É importante mesmo a gente divulgar isso para a comunidade surda, porque eu tenho o Instagram Café com Política. Eu tenho esse Café com Política, que é esse link que está aqui na minha foto. E aí eu discuto muito sobre política aqui no Brasil e eu quero te agradecer pelas suas respostas. Um abraço muito forte, Jean. Muito obrigado, Valdo. Para mim foi um presente conversar contigo. Para mim é uma honra chegar até vocês, poder falar com vocês, tratar da complexidade desse tema, porque é um tema muito complexo, com vocês, e que bom que você vai ser meu intérprete junto a essa comunidade, viu? E só para acrescentar, não fique envergonhado, você é muito bonito. Isso não é uma cantada. Ai, Jean, não, ótimo, assim, você é muito lindo, somos todos muito bonitos nessa luta, né, assim, Jean, está sendo uma aula, né, e maravilhoso a gente poder falar sobre a verdade, principalmente é o que você disse, não colocou um intérprete, porque está cumprindo uma legislação que é do governo, gestão PT, né, cumprindo ali, que foi uma luta, uma conquista de políticas públicas do governo do PT, e aí convence que isso é a totalidade, é verdade, e as mentiras tornam-se verdade. Muitas vezes a verdade é dura, mas ela acalma, porque ela limpa, né? E a mentira, como você falou, muitas vezes ela mata, ela é capaz de matar. E eu queria chamar agora a Carilícia, que vai conversar para falar com você, tem uma pergunta para você, tá? Olá, Jean, muito prazer estar aqui hoje com você. E nós temos conversado, né, lido sobre tudo que tem acontecido no Brasil atualmente, né? E a comunidade surda brasileira tem a língua de sinais como primeira língua e português como segunda língua. E nós estamos vivendo um momento de uma enxurrada de fake news e os surdos também têm sofrido com elas. Os surdos de esquerda, eles têm sofrido muita perseguição por parte da comunidade surda bolsonarista, né? Perseguições através da milícia digital, que muitas vezes surge com tantas fakes, com tantas situações contrárias ao que nós temos vivido nesse momento, né? Desde a época da eleição até os dias de hoje. Eu gostaria de saber que conselho você traz, Jean, para essa comunidade surda de esquerda que tem sofrido os ataques da milícia digital. Boa pergunta, Carilícia. Você sabe que
Carilissa, não é isso? Carilissa. Sim, sim, Carilissa. É uma excelente pergunta, Carilissa. Uma das estratégias da desinformação nas mídias sociais uma das estratégias é o silenciamento por meio do assédio, por meio do assédio e da quantidade de insultos nos nossos perfis, nos comentários dos nossos posts, né? Então, por exemplo, uma pessoa publica uma crítica a Bolsonaro e ela vai ver, e aí tem um monte de perfis xingando ela ou repetindo a frase Bolsonaro 2022, repetindo insultos desse tipo. E isso leva a pessoa a um constrangimento, porque ela pensa assim, bom, a maioria dos meus seguidores, a maioria das pessoas com as quais eu convivo nas mídias sociais são contrárias ao que eu penso e me atacam. Então eu vou calar. Então essa é uma estratégia de silenciamento, é uma aplicação de um fenômeno, aplicação de um fenômeno de comunicação que uma pesquisadora alemã chamada Elisabeth Noelle Neumann chama de espiral do silêncio. Eu queria dizer para vocês que grande parte desses perfis não são orgânicos, não são pessoas, não há uma pessoa por trás deles, né? Esses perfis eles são controlados por uma inteligência artificial, ou seja, às vezes uma única pessoa comanda 1000 perfis. E aí essa única pessoa manda, por meio desses 1000 perfis fakes, mentirosos, a mesma mensagem ou mensagens mais ou menos parecidas. A inteligência artificial, ela aprende. Então, é dado a ela comandos gerais, ela faz uma busca em determinadas palavras-chave, e quando ela identifica essas palavras-chave no seu post, ela vai lá e faz um comentário insultuoso contra você. Então, só para você ter uma ideia de como isso funciona, a Folha de São Paulo fez uma matéria de moda falando que o bolso de roupa, né, estava fora de moda. A quantidade nos comentários dessa matéria de moda que falava do bolso de camisa, bolso de calça, a quantidade de insultos contra o jornalista era absurdo. Então, ficou claro que não eram pessoas que estavam deixando os comentários, era uma inteligência artificial que identificou a palavra bolso, e como muita gente chama Bolsonaro de bolso, a inteligência artificial não entendeu que se tratava do bolso da moda. Então, deixou ali uma série de comentários insultuosos. Então, essa é uma maneira de nos calar, de fazer com que a gente não fale do assunto, né? E é difícil lidar com esses robôs, com esses perfis fakes, porque qualquer interação que você faça com eles, você dá mais informação para eles. Então, por exemplo, se você bloqueia, eles notam que algo nesse comentário que ele deixou lhe incomodou. Então, aí a inteligência já tem uma informação sobre você a mais, entendeu? E vai criando novos perfis. Então, o ideal é ignorar, é você ignorar os comentários, é você curtir os comentários verdadeiros, orgânicos, é você responder aos comentários verdadeiros de gente que você conhece, e aí o que acontece? O algoritmo joga esses comentários para cima. E o que você pode fazer em vez de bloquear, se for no Twitter, você ou no Instagram, eu acho que no Instagram não tem a opção silenciar, mas no Twitter tem. Você vai lá e silencia o perfil. Você não bloqueia, você só silencia o perfil, e aí esse perfil deixa de ter informação sobre você. Se for no Facebook, o ideal é você bloquear mesmo, porque o Facebook e você tem um controle de pessoas que você aceita como amigos. Então, tem muitos perfis fakes, por exemplo, se convidando para ser seu amigo. E a gente, né, muita gente tem vaidade de ter uma quantidade grande de amigos no Facebook, né, de seguidores. E as pessoas vão aceitando sem muito critério. E, na verdade, elas estão aceitando perfis falsos que, em algum momento, vão atacá-las. Ontem, o Twitter tirou milhares de perfis fakes
da plataforma. E aí, a grande maioria, 90% desses perfis fakes eram perfis bolsonaristas, eram robôs. O que é que os bolsonaristas disseram? Que o Twitter estava censurando. Na verdade, o Twitter decidiu fazer uma limpa dos perfis robôs. Então, por exemplo, gente como o ex-ministro da Educação, Weintraub, perdeu milhares de seguidores. Só que aqueles seguidores eram todos mentirosos, não existiam, eram perfis fakes, entendeu? Então, não tenham medo, não se deixem silenciar por esses insultos, identifique quem é de verdade. E muitas vezes tem muita gente se fazendo passar por pessoas da comunidade surda, né? Dizendo, eu sou da comunidade surda e eu sou bolsonarista. Quando você vai olhar, é um perfil mentiroso, é um perfil que não é verdadeiro, que está dizendo que pertence à comunidade surda para constranger vocês que são da comunidade surda da esquerda. Perfeito, né? É muito importante isso que você falou para a gente, Jean, porque a realidade que nós temos vivido nesse governo Bolsonaro, né, infelizmente, ela é uma realidade que obscurece a verdade, que esconde a verdade. Então, trabalha-se com muitas fake news, trabalha-se com muita desinformação. E aí, como nós surdos somos usuários da língua portuguesa como segunda língua, fica muito mais fácil, muitas vezes, de se utilizar artifícios da língua portuguesa para gerar esse tipo de desinformação, né? Então, é uma dificuldade que nós surdos temos enfrentado, com tanto discurso de ódio sendo propagado pelas mídias sociais. Muitas vezes nós não conseguimos dialogar diretamente com essas pessoas. Então, muito obrigada, Jean, pelo seu conselho e estamos juntos. Perfeito, Carlícia. O que você diz é exatamente o que está acontecendo no momento. Ou seja, a extrema-direita ela tem destruído a possibilidade de diálogo. Ela tem atacado as nossas emoções, porque as fake news, elas acionam o sistema das emoções. As fake news são feitas para mobilizar não a sua razão, mas a sua raiva, o seu ódio, o seu preconceito, né? E aí, quando você, como você disse, como os surdos, a comunidade surda tem a língua de sinais como a primeira língua, é mais fácil ainda atacar essa comunidade. É como se, por exemplo, uma pessoa que não fala inglês, uma pessoa que não fala inglês bem, ela vai ser muito mais atacada por fake news na língua que ela não domina do que as pessoas que dominam do que as pessoas que dominam essa língua. Muito obrigada, Jean. Seu sinal, né? Sim, 4. O dedo médio sai a bandeira aqui. O dedo médio sai assim. Da covinha. Nossa, que aula, Jean. Que aula. Precisamos de mais aulas como essa, com acessibilidade na língua de sinais. Você vê a importância de estarmos aqui. Obrigada. O que eu estou assim apaixonado, quero destacar, é que o sinal ele vem do sorriso, que é uma coisa realmente linda, entendeu? Mas tem a bandeira, João Willis, que é a bandeira, que é a tua... mas a mãozinha faz assim, ó. Você viu isso? Ela sai... Vai, Jurema, para ele de novo. Assim, ela sai Sara. assim, né? Não, ela balança. Olha lá, Sara. Isso, é a bandeira, cara. A bandeira balançando, já. É a bandeira do LGBT, e é a bandeira da luta contra as fake news. É a bandeira. Na verdade, você é a nossa bandeira. Obrigado, por um político que é exatamente o político que a gente quer para desmontar aquela tua fala, né? Aqueles dados que você trouxe na tua fala, que é o que essa burguesia quer que a gente acredite, né? Que todo político não presta.
E hoje, esses dias, eu estava ouvindo nas redes sociais que a gente não tem nem mais que chamar eles de elite mesmo, né? Porque elite é uma coisa, né? Que é boa, né? Sim. Elite somos nós, que estamos na luta, que estamos pensando, né? E cada um que está aí. Eu queria destacar como esse encontro do Comitê Volta Dilma, com lugar de fala, foi um encontro onde o ensinar a aprender está embrenhado, né? Porque aprender, ensinar, aprender, como é que se dão essas coisas. Eu também sou professora e também estou fazendo o meu doutorado nos estudos do cotidiano, né? Que é exatamente essas coisas que estão do nosso lado, que a gente vê, né? E que, às vezes, que nos formam, né? Fazem a nossa subjetividade e que a gente, muitas vezes, não sabe como lidar. E quando você fala dessas questões da fake news, o Valdo, né, trazendo, a gente precisa mesmo conversar, né? Esse espaço é um espaço de conversa. Eu ontem perguntava assim, mas como é que a gente fala em relação aos surdos? Fala? E aí eu aprendi fala, né? Porque a gente fica, né, na nossa ignorância, na nossa falta de convivência, mas surdo não fala. Não, fala sim. Vamos para as Libras, vamos trocar, vamos abrir os espaços e vamos conversar. Então, o comentário que eu tenho para fazer sobre esse nosso encontro esse, que a política se faz na conversa, na troca, e esse programa aqui é um programa de fazer política pública, né? E para a gente garantir isso, a gente está fazendo um fundo para que a gente consiga manter esses intérpretes e o que a gente precisar, né? Num fundo de Libras do canal Volta Dilma. Então, está aqui embaixo, ó, para quem quiser, quem está nos ouvindo aqui, poder colaborar, que é mais um desafio do Volta Dilma, que eu hoje aqui sentada, ouvindo, né, e eu me incomodei, chorei com tantas coisas, eu fiquei pensando, gente, nós que somos do Comitê Volta Dilma, temos que estar rapidamente lançando Volta Jean. Eu quero estar no Volta Jean, né? Como disse a nossa presidenta. Sim. Né? Então, como militante e como representante agora, nesse momento aqui, desse coletivo de mulheres, nós somos Volta Jean, né, gente? Ô, Lúcia, nós somos. Que bom ouvir isso. Você sabe que quando as pessoas perguntam sobre a possibilidade da minha volta, né? Uma que eu respondo que eu quero e estou ajudando a construir, desde que eu saí, eu estou tentando construir o futuro em que eu quero estar. Eu quero construir de novo o país em que eu possa estar, em que eu possa existir sem estar ameaçado. Desde o momento que saí. E eu digo sempre que quando eu voltar, quando eu puder voltar, é porque a gente terá vencido boa parte desses males, né? E aí eu digo, quando eu puder voltar, ainda que eles não estejam completamente derrotados, eles estarão pelo menos um pouco mais recuados, o que significa que a gente já terá algum futuro, a gente já terá avançado. Sim, entendeu? como estiveram antes, né? Como Sim. estiveram antes, para que a gente possa existir nos nossos amores homoafetivos. Eu tenho também uma companheira e muitas vezes, sabe, passei muito tempo quieta, não sou de ficar falando, exatamente, sabe, para não... E olha que eu sou de briga, hein, Jean? Mas para não ter que viver naquilo que eu tenho mais bonito, que é o meu amor, uma agressão. Isso é que nos dói, né? Eu te entendo, viver Lúcia, no amor uma agressão. Mas olha, eu vou te dizer, a gente não vai recuar. Eu digo isso sempre, a gente não vai retroceder, a gente pode fazer um recuo estratégico, porque a história da humanidade sempre foi essa relação entre forças progressistas,
que estão, como diz Gilberto Gil, a favor da seta do tempo, do progresso espiritual da humanidade, da convivência entre os povos, das liberdades dos corpos, da proteção das crianças, da equidade de gênero, do fim da escravidão, do acesso à beleza e às artes. Sempre foi a luta dessas forças contra a força da escuridão, da destruição. As forças destrutivas, elas são, de fato, elas são surpreendentes, porque, pense, por exemplo, gasta-se um tempão e a colaboração de muita gente para construir uma ponte que vai unir duas partes de terra, duas partes de terra separados por um rio. Esses anos que se levam para construir uma ponte, se levam-se anos para construir essa ponte, uma bomba destrói essa ponte em 1 segundo, em 2 segundos. Então, veja, as forças destrutivas, elas são perigosas, perigosíssimas, porque elas botam em risco tudo aquilo que a humanidade, em conjunto, levou muito tempo para construir. Os governos de esquerda, do PT, os governos de coalizão liderados pelo PT, construíram muita coisa nesses anos, né? A extrema-direita levou simplesmente 2 anos e meio para destruir quase tudo. É impressionante, assim, como essas forças destrutivas. Então, a luta da humanidade sempre foi a luta entre essas duas forças. Diferentes cosmologias de diferentes culturas representaram essa luta numa dualidade, né, da luta de muitos deuses a favor da humanidade, deuses contra a humanidade, representaram como Deus e o diabo, ou como a escuridão e a luz. As cosmologias sempre representam de maneiras diferentes, porque a história da humanidade é a luta dessas duas forças, que inclusive estão dentro de nós, né? Essas forças, elas habitam dentro de nós. As forças destrutivas, muitas vezes, estão dentro de nós. E a extrema-direita, e a mentira e as fake news, elas mobilizam esse ódio, essa coisa ruim que está dentro de nós. E nós precisamos ser vigilantes em relação a isso. A generosidade de Lula, por exemplo, a resiliência de Nelson Mandela, de Pepe Mujica, de Dilma, de figuras que foram torturadas, presas, da família de Marielle Franco, né, de Márcia Tiburi. Eu vou falar de mim mesmo, de estar produzindo arte, beleza. Isso é o que a gente tem que manter para que a gente não se pareça com eles. Tudo que eles querem é que a gente se pareça com eles, mas a gente não vai se parecer com eles, né? A gente não vai se parecer, a gente vai, claro, nem tudo não vou falar aqui também no romantismo, porque a gente sabe também que o açoite foi usado por Jesus, né? Jesus, que usou de bondade, que ofereceu outra face, também soube a hora de pegar o açoite e expulsar os vendilhões do templo. Então a gente também tem que saber a hora em que a gente vai pegar o açoite. A gente pode recuar, mas a gente vai vencer, Lúcia. A gente vai vencer. A seta do tempo é essa. Nada e a gente está aqui lutando para você também receber esse país melhor. Vai, Jurema. Já, pois não, vamos lá. Então, assim, já, essa sua entrada no PT tem a ver com essa nossa luta. Como você falou, você está vindo para o PT para abraçar a luta mais perto com o Lula, com Dilma, com tantos outros, com a militância, para que você, Márcia Tiburi, Débora Diniz e tantos companheiros possam retornar para um país que nós vamos reconstruir, porque é o que você falou, muito fácil destruir, agora precisamos todos juntos. E temos mais um vídeo, vamos chamar agora aqui a Angelita, que é para encerrar, a gente tem um poema para você. Angelita? Então, prazer. Mosaico. É bem querer tanto atirar, aquele instinto sensação, aquela ideia poética de que o universo cria um mundo mosaico, para tanto inspirar as tais divergências que complementam o dado, que enchem o recipiente da vontade, da alma, que ultrapassam a borda, que aprofundem a estrofe, uma revolução sentimental. Ora, pois, o gás da vida, a graça da incoerência. É bem assim, meu irmão. Vamos discordar, concordar, mas discutir com água na boca,
Vamos atirar a saliva, esplanar os braços, reversar os semblantes, emancipar essa liberdade. Jean Michel, 7 de setembro de 2012. É um autor surdo, Jean, que fez isso não especificamente para você, mas cai como uma luva neste momento que a gente te homenageia e que eu sinto um amor incrível de estar aqui dizendo esse poema para você. Eu estou literalmente apaixonada de fazer isso. Meu professor querido, amo você, seja muito bem-vindo a esse grupão que é o PT. Muito amor para você. Ô, Angelita, que lindo, eu estou todo arrepiado, que poema maravilhoso. Jean-Michel, parabéns, que coisa linda. Obrigado por esse presente, Angelita. Obrigado a todas e todos vocês no Lugar de Fala. Obrigado ao Comitê Volta Dilma. Nós somos parceiros, nós somos companheiros, agora mais que nunca, né? Se já éramos antes, agora mais que nunca. Muito, muito, Quero muito te abraçar, viu? Quando você chegar aqui, eu vou fazer esse movimento que há muito tempo, desde aquela cusparada que nos representou tanto naquele congresso infame, nos deixou essa marca de felicidade. Te amo muito, meu amigo, muito. Que bom você aqui. Muito obrigada. Estamos Estou muito juntos. emocionada. Linda. Obrigada a todos, obrigada Karine, obrigada Sara, que estão aqui na militância como voluntários, fazendo essa interpretação, e colaborem com o nosso fundo para que a gente possa ter mais programas com acessibilidade, com intérprete em Libras. O Pix está aí, tá bom? Obrigada, um abraço a todos, foi ótimo. Professor Jean. Volta, Jean! Volta! Volta! Obrigado, gente. Em 2016, diante de uma crise econômica mundial, integrantes da coalizão construída pelo PT decidem trair o partido e se aliar aos partidos de direita para tomar, num golpe parlamentar, o segundo mandato que o povo democraticamente deu a Dilma Rousseff. Para justificar essa usurpação, os traidores e a direita tradicional não tiveram pudores em abrir espaço para a extrema-direita, para os fascistas e sua atuação suja e violenta. A partir daí, a democracia, que era ainda uma construção, passou a ser arruinada. O Estado Democrático de Direito e a República foram corrompidos por interesses políticos partidários de membros do Judiciário, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que esses membros se travestiam de combatentes da corrupção com a ajuda da imprensa hegemônica. A extrema-direita sai dos porões e dos esgotos em que estava após a redemocratização para se tornar paulatinamente hegemonia política com a ajuda da direita tradicional. A mentira e os preconceitos passam a dar o tom nas mídias sociais digitais e o ódio e o medo passam a ser as emoções políticas manipuladas com mais frequência, tanto na imprensa comercial, em setores da imprensa comercial, quanto nas mídias sociais digitais, dando origem a uma expressão do fascismo que passamos a chamar de antipetismo. O antipetismo não é só o desejo, não é o desejo de aniquilação apenas do PT, do Partido dos Trabalhadores, o que por si só já o tornaria grave aos olhos de qualquer democrata de verdade. O antipetismo é o desejo de aniquilação dos movimentos sociais e demais partidos que buscam construir um mundo de justiça social e de garantia das liberdades civis. É o desejo de aniquilação das conquistas dos movimentos indígena, negro, feminista, ambientalista, de tolerância religiosa e LGBT, após o fim da ditadura militar. E, por conseguinte, é o desejo de aniquilação desses próprios movimentos. Este antipetismo, nesse sentido amplo, aniquilou Marielle Franco em 2018, em um brutal e planejado assassinato cujos mandantes até agora não foram identificados. Fico alerta para os candidatos de direita, ou centro, ou mesmo de esquerda, que desejam fazer a oposição a Lula, flertando ou se chafurdando nesse antipetismo. O antipetismo, esse antipetismo a que me refiro, aniquilou Marielle Franco.
Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá, cresce a esperança. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda certeza. Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Olê, 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 olá. Lula, lula. Olê, 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 olá. Lula, lula, lá. Lula lá, é a gente junto. Lula lá, brilha uma estrela. Sem medo de ser,